mais Jornal Tribuna. Nós estamos aqui em Jaboticabal hoje, viemos bater um papo com o amigo e parceiro de longa data já, Cláudio Almeida. Tudo bem, Cláudio? Ô, Márcio, tudo bem? Bem, você? Estamos aqui à disposição aqui para bater um papo, falar um pouquinho de tudo. Muito bem, o Cláudio está na hora de folga dele, a gente vem perturbar, mas a revista Mais e o jornal é assim mesmo, a gente invade a casa de todo mundo, Cláudio. Cláudio, em primeiro lugar, te agradecer, né? Como eu falei, na sua hora de folga, você acabar recebendo a gente. Mas a gente tem que mostrar o que acontece na cidade, o que acontece na região, as personalidades, as pessoas que fazem acontecer de uma maneira ou de outra. E você, ao longo desses anos todos, sempre esteve ativo na política, principalmente na nossa cidade e região. E eu queria contar um pouquinho dessa história, porque eu acho que ela nunca foi contada. A gente fala, o Cláudio é o cara de fora que veio parar na cidade, como eu também, viu, gente? Mas quem é o Cláudio Almeida, afinal de contas? Bom, Cláudio Almeida, hoje, 50 anos, estou caminhando para 51 anos, casado com a Alexandra, pai do Felipe, pai da Maria Júlia, pai do Cláudio Júnior. A gente trabalha desde muito cedo, comecei a trabalhar com 10 anos de idade e até hoje a gente não parou. Estudar, eu não tive boas oportunidades quando era criança, adolescente, mas logo depois de adulto a gente começou a estudar e não parou até agora. E não para, né? A gente estuda dia e noite. E aí a gente construiu aí uma vida familiar, tá? Uma vida acadêmica e uma vida profissional, graças a Deus, e a gente trabalha dia a dia para a gente cumprir os compromissos. Então, em resumo, é isso. Alguma coisa mais específica? O Cláudio Almeida é aquele personagem político que a cidade de Jaboticabal conheceu, que viu trabalhando em governos anteriores, mas sempre foi ativo, né, Cláudio? Você nunca ficou assim, vamos esperar para ver o que acontece, estava sempre buscando alguma coisa, né? Eu comecei muito cedo, 10 anos trabalhar, passei de tudo um pouco. Trabalhei de lava-jato, trabalhei em casa de material de construção, fui soldador. Depois, com 18 anos, eu entrei para a carreira militar, fui militar durante um período. Depois saí porque comecei a trabalhar no Correio. E depois do Correio, daí entrei na LESP, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ainda em 90 e pouco. Não me lembro muito bem, 97. E de lá para cá eu acabei gostando desse mundo público, né? E acabei me especializando em administração pública e também em política, né? Eu sou pós-graduado em ciências políticas. São duas coisas diferentes. A administração pública, eu também estudei muito, estudo até hoje, né? Acabei de fazer uma nova pós-graduação em cidades inteligentes e sustentáveis, né? A gente, como eu disse, nunca paro de estudar. Eu estudo sábado, domingo, eu acabo uma pós, entro em outra. Mas aí eu comecei em 97 na Alesp, e de lá para cá eu acabei sendo convidado para assumir vários cargos na administração pública, seja ela na federal, seja ela na estadual ou na municipal, né? E até hoje, depois de tantos anos. Se você pegar o tempo que eu fui militar, Correio, que os dois são públicos também, né? E também a vida pública na Lesp, em Brasília, em Jaboticabal, em todos os lugares, dá 32 anos de serviço. Né? 32 anos. Isso é bom dizer, porque geralmente o cara deu sorte, né? Deu sorte. Verdade, Não. Verdade. Eu ralo pra caramba. Eu estudo pra caramba. Nada de sorte. Sorte é levantar de manhã, é pegar a estrada, é deixar a família para ir, né? Então é 32 anos de serviço público e muito estudo. Nada é por acaso na vida da gente. A gente fala que, como você falou, o cara tá lá porque foi uma influência política. Não, tem um histórico por trás. Como hoje você é secretário do Meio Ambiente na cidade de Ribeirão Preto. É uma cidade muito complexa, Ribeirão Preto. A gente está lá com o nosso jornal, com a nossa revista. E a gente começou a entender como é que funciona Ribeirão Preto agora. Num bate-papo anterior você falou, são os mesmos problemas um pouquinho maiores, né? Só numa proporção maior. E como é que foi para você chegar a ser
chamado, convocado, como você foi, convocado para ser o secretário de Meio Ambiente em Ribeirão Preto? Bom, de 97 para cá, o Márcio, eu assumi vários cargos, né? Eu trabalhei muitos anos na Alesp, 15 anos na Assembleia Legislativa, trabalhei 2 anos em Brasília, né? Trabalhei no Palácio do Governo, né, na sede do governador. Fui diretor regional do governo do estado em Ribeirão Preto, então eu como diretor em Ribeirão Preto, eu era responsável por 25 cidades, Ribeirão e mais 24 cidades. Eu cuidava dos convênios entre o estado e a prefeitura, né? E abaixo de mim eu tinha um corpo técnico que a gente visitava as prefeituras para fazer vistoria, documentação, vistoria de obra e tal. Além disso, como você sabe, eu fui secretário aqui, tive a honra de ser secretário aqui da Educação, secretário da Fazenda e também superintendente do CEPREM, né? Entre outras coisas também. E tudo isso você constrói uma carreira profissional, né? Paralelo com tudo isso, como eu disse, eu sou bastante estudioso, então eu fiz muitos cursos, me aperfeiçoei e construí uma carreira profissional. Além disso, Márcio, e todos que estão nos vendo, eu sou uma pessoa que, todos os lugares que eu passei, eu gosto de fazer amizades e manter essas amizades. Então, o network que eu tenho é muito forte. O pessoal pode até não saber, mas o Cláudio Almeida é bastante conhecido no estado de São Paulo. Né? Então, as pessoas conhecem, e graças a Deus, a gente tem credibilidade. E nessa troca de governo, quando acontece, não é fácil montar governo, os prefeitos sabem, né? Não é fácil. Às vezes você procura nomes e não encontra, às vezes você procura profissionais e não encontra. E eu acho que foi por aí que eu cheguei em Ribeirão Preto. O prefeito Ricardo Silva precisava montar uma equipe, né? Ele montou de cara com alguns nomes e depois começou a procurar profissionais. E, como eu disse, eu tenho um relacionamento muito bom em toda a região. E o meu nome foi levado a ele. Ele me ligou, a gente conversou, pediu meu currículo, deu uma olhada no meu currículo, nos meus relacionamentos e me fez o convite. Então foi assim que eu estou lá agora trabalhando como secretário do Meio Ambiente. E uma honra trabalhar em Ribeirão Preto, né, uma cidade de quase 750 mil habitantes, né? E estamos lá 4 meses animados. O prefeito Ricardo Silva ele tem rodinha no pé, ele é acelerado e a gente tem que estar acelerado igual ele. Todo mundo fala que ele está dando um choque de gestão na cidade. Ele está em todos os lugares, em todo o tempo e graças ao secretariado, como todo mundo fala, graças ao secretariado, ele está tendo a oportunidade de transformar Ribeirão Preto em pouco tempo, né? Como é que você vê hoje a cidade de Ribeirão Preto, pelo menos na sua pasta? Quais são os maiores desafios? Olha, infelizmente, Ribeirão Preto ele estava maquiado, né? Ribeirão Preto estava maquiado. É uma cidade que a gente chegou lá nesses 4 meses, não só eu do meio ambiente, mas todos os secretários, nós estamos encontrando muitos problemas mesmo. Uma cidade daquele tamanho, daquele porte, a gente não imaginávamos que a gente ia encontrar problemas históricos, né? Então está sendo um desafio para todo o governo. A parte boa é que o prefeito Ricardo Silva ele nos dá liberdade, ele não é centralizador, ele cobra, né, mas dá liberdade para a gente trabalhar. Então, do meio ambiente, nós temos grandes desafios lá. Talvez o principal é conscientizar as pessoas que elas não podem cometer crimes ambientais. E o que é crime ambiental? São muitas coisas. Além disso, além de jogar muito entulho na rua, na cidade inteira, poluir os rios, né? Ribeirão Preto, infelizmente, a gente está achando todos os dias graves descartes de lixo pela cidade inteira. Então isso está como se fosse normal. Isso é um crime ambiental. Isso tem um custo enorme para a cidade. Então a gente está tentando conscientizar. Então, educação ambiental nós vamos apostar bastante. Arborizar Ribeirão. Ribeirão também nos últimos anos não teve plantio de árvores, né? Então nós temos um déficit arbórico em Ribeirão Preto gigante.
E nós estamos investindo muito em arborizar a cidade. Toda a cidade, principalmente o centro e a zona norte. Então vai ser um desafio muito grande. Já é uma cidade quente, né? A arborização ia diminuir bastante essa temperatura, eu acho, né? É uma ilha de calor. E nós estamos falando agora dessas mudanças climáticas, está aumentando muito mais esse calor. Então é um desafio a gente arborizar a cidade, porque quando você fala do centro, não é simplesmente ir lá e plantar uma árvore. Nós temos as calçadas, são curtas, cidade antiga, a fiação, cano. É um desafio enorme por trás de simplesmente plantar. Além de plantar, cuidar, né? Porque plantar é a parte talvez mais fácil. Então nós temos esses também desafios, nós temos outros desafios, que é desenvolver a cidade, a parte de licenciamento está lá com a gente também, e a gente tem que desburocratizar a cidade para que o empreendedor vá para Ribeirão Preto investir e tenha facilidade, ele tenha todo o mecanismo a favor dele. Né? Nós temos que preservar o meio ambiente, mas nós temos que cuidar do desenvolvimento da cidade também. Então nós temos que agilizar os processos, que é muito burocrático. E nós temos a causa animal. Ribeirão Preto ficou anos e anos com a castração muito tímida, né? E nós temos uma população hoje de gatos e cães lá enorme, cerca de estimativa de 300 mil na rua. Nossa. É uma coisa impressionante. Então nós temos muitos desafios, se for falar só do meio ambiente, né? Mas estamos lá para isso. Estamos animados, nós estamos com a equipe lá treinada, estamos incentivando para a gente fazer tudo o que for possível, né? A secretaria tem um orçamento muito pequeno, e ainda nós pegamos o orçamento do ano passado, que não é o nosso, mas eu pretendo, o prefeito vai ser sensível para isso, aumentar o orçamento da secretaria, para que no ano que vem a gente possa fazer muito mais, né? Através de um novo orçamento. A gente está falando assim de um começo de mandato, um começo de trabalho, e as relações público-privadas, os parceiros, já estão chegando até vocês, já estão conversando, já estão tentando trabalhar em conjunto com o município, ou ainda não chegou nessa fase? Sim, nós temos em Ribeirão Preto 10 parques lindos. Aliás, eu incentivo aqui as pessoas a conhecerem os parques de Ribeirão Preto, são lindos, né? Eu já conversei com a secretária Juliana, que é da infraestrutura. A gente já teve algumas conversas com empreendedores interessados em fazer parcerias com os parques, né? Lá de Ribeirão, para fazer parcerias públicas privadas. Um deles é o próprio Bosque, que é o zoológico, né? Nós temos o Morro São Bento, e dentro do Morro São Bento nós temos o zoológico, que nós temos lá hoje 600 animais, né? Um zoológico que tem um público... É uma referência para a região, né? Muito, muito. Nós temos um zoológico muito bem montado lá, e a ideia é a gente passar para a iniciativa privada, através de parcerias públicas. E temos mais 9 parques, né? Nós temos o Maurílio Biagi, vou lembrar algum aqui, Olhos d'Água, nós temos o Curupira, nós temos o Uber Sul e outros parques lindos, 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 que é para a gente fazer parceria com a iniciativa privada. Quem tiver interesse, nos procure. Bom, nós vamos para o intervalinho e voltamos já. Prêmio Sol de Ouro, o reconhecimento que impulsiona o futuro da nossa cidade. O empreendedorismo é força que move o processo. E agora é a hora de celebrar aqueles que fazem a diferença. O Prêmio Sol de Ouro reconhece os líderes que inovam, geram oportunidades e transformam nossa cidade em um polo de crescimento e desenvolvimento. Viveremos uma noite de prestígio e conexão para quem constrói o futuro com talento e dedicação. Você, empreendedor, faz parte dessa história. Prêmio Sol de Ouro, o brilho do sucesso, o reconhecimento que transforma. Uma realização da revista Mais e jornal Tribuna Impressa. Vem pro Super Giro, vem! Aqui você encontra variedade, serviços e produtos de qualidade. Você pode procurar, no Super Giro você vai encontrar shopping de ofertas, melhor não há. Super Giro, vem!
Voltamos aqui então com o Cláudio Almeida. Ô Cláudio, você hoje está fora da cidade, está fora de Jaboticabal, mas eu queria assim, depois de tudo que você já tem de conhecimento, todo o seu histórico, todos os seus serviços prestados, como é que você enxerga de longe hoje, está à parte, como é que você enxerga Jaboticabal hoje? Como é que você está vendo a política aqui com tudo que está acontecendo na cidade? Ô, Márcio, eu estou focado lá em Ribeirão Preto, né? Uhum. Apesar de trabalhar lá, mas eu moro aqui em Jaboticabal, né? Eu fico lá 1, 2 vezes por semana, mas eu moro em Jaboticabal e trabalho em Ribeirão Preto. Então, esses últimos 2 anos eu acabei não prestando muita atenção aqui na política local, né? Mas a gente é da política, né? Como você sabe, eu já fui até candidato aqui. Fui vereador, fui candidato a vice-prefeito. Então a gente fica afastado, mas é um olho aqui e outro ali, né? Então eu vejo que o Jaboticabal, ele tá nada de extraordinário aconteceu. O que eu vejo é o seguinte, está se mantendo aí um arroz com feijão, né? E não estou vendo nada assim extraordinário, ou mudou muita coisa ali, ou mudou muita coisa para cá. Não, isso eu não vejo. Tá? Então, se eu não estou vendo, ou eu não estou prestando atenção mesmo, ou não está acontecendo. Mas, em resumo, para mim, Jaboticabal não mudou nada. Sim. Eu te perguntei isso porque a mídia digital, vamos dizer assim, todo dia sai uma notícia ruim. Agora, recentemente, saiu que o Dr. Edu, que é uma pessoa que eu acho que é uma enciclopédia quando se fala em política, aquele homem é muito inteligente, foi condenado pela justiça, agora num processo até um pouquinho mais complicado, porque ele vai se defender tudo. E esses escândalos que vão conversando, conversa de bastidor, conversa de bar, conversa de tudo isso vai para dentro de uma internet. Você acha que esse tipo de coisa ajuda ou atrapalha o município? Não, eu acho que atrapalha. Eu acho que atrapalha. O administrador público ele tem que se atentar em administrar, mostrar o que está fazendo e mostrar bem através das redes sociais, né? Mas essa discussão, esse bate-papo, esses fake news, isso aí só atrapalha. Acho que tem que sair fora disso. Eu não acho que acolhe. Eu acho que o administrador tem que administrar. E aí sim, vai para as redes sociais, para a imprensa, mostrar com clareza o que está fazendo. Agora tem muita... A gente nunca sabe o que é 100% verdade, né? O que é mentira, o que é verdade, o que é interesses de grupos políticos. Então eu prefiro, né, como eu não tenho a certeza de nada que estão mostrando aí, eu prefiro observar. No que você falou, o prefeito Ricardo, ele está sendo assim... um sniper, ele está dando tiro certeiro em todas as situações, né? Ele eu vejo que a gente acompanha o trabalho, né? Que está sendo feito na região toda, e ele está, como a gente falou já, todo dia em alguma coisa, em algum lugar, e ele está mostrando o que está fazendo. É bem por aí o negócio, né? Exatamente, ele está lá para isso, foi eleito para administrar. Então tem que trabalhar. No caso do Ricardo Silva, ele levanta 4h30 da manhã, 5h30, ele está mandando mensagem para o secretário. Né? E você vê, porque ele mostra tudo. Tudo que ele faz, ele mostra. Né? Então ele administra e mostra numa linguagem fácil de entender. Agora você pode perceber, ele não fica fazendo politicagem, não. Ele mostra a administração dele e dos secretários. Né? Então, eu acho que desse jeito é correto. As pessoas estão entendendo o que o prefeito Ricardo está mostrando e está falando. Uma linguagem simples, filmado com o celular, muitas vezes ele mesmo que se filma. Então eu acho que essa linguagem está dando certo. O cenário político que eu vejo no Estado muda bastante dependendo se o Tarcísio for candidato ou não. Né? Se o Tarcísio tiver que ser candidato a presidente, aí para governador vai entrar uma fila. Tem uma fila de pessoas preparadas que querem ser candidato. Agora, se o Tarcísio manter a candidatura dele à reeleição em São Paulo, aí não. Aí o pessoal vai respeitar. Eu acredito que o Tarcísio tenha muitas chances de ser eleito. Né? Agora, lá em cima, o Bolsonaro ele vai fazer de tudo para querer ser candidato. E ele está certo.
é legítimo Uhum. ele correr atrás da candidatura Sim. dele, né? Vamos lembrar que até pouco tempo atrás o Lula estava preso e Sim. conseguiu sair e virou presidente. Então o Bolsonaro tem tudo para reivindicar. Se vai conseguir ou não, é outra história. Não é verdade. Agora, se ele não conseguir ser candidato, a direita vai ter aí um problema, porque tem alguns nomes, né? O Caiado, vamos lembrar que o Caiado é um nome Caiado, importante. Zema. Né? O Zema, o Ratinho Júnior. Uhum. Então, tem também uma fila aí, se caso o Bolsonaro realmente não puder. Então, o cenário, a parte boa é que tem muitos candidatos bons, né? A esquerda que é um problema, porque se o Lula for o candidato, está fechado. Se o Lula não for o candidato, aí falam muito do Haddad. Só que o Haddad também nós já sabemos do desgaste que tem. Então, enfim, eu acredito que a esquerda está com um problema mais sério, Mais sério que a direita. do que a direita. Essa, assim, em resumo, é o quadro nacional e aqui do nosso estado. Eu acredito muito que o Tarcísio não será candidato a presidente. Mas, às vezes, não é ele. Às vezes, tudo O grupo tem leva Tem que para ser. ele ser, né? É isso, gente. A gente veio só bater um papo hoje, conhecer um pouco mais da história desse profissional que hoje ocupa a Secretaria de Meio Ambiente na cidade de Ribeirão Preto, que está prestando um belo serviço lá, mas que começou a sua história muito cedo, passou por Jaboticabal, fez um trabalho bacana em Jaboticabal, grandes parceiros no cenário estadual e até, sei lá, nacional, a gente pode dizer assim. Mas o Cláudio Almeida, um cara que é daqui, é um cara que a gente conhece e que, através do estudo, dedicação, trabalho, hoje ocupa um cargo que é referência na região e às vezes muita gente não dá valor nessas coisas, né? O que você poderia falar para esse jovem que está na faculdade, que está pensando em fazer alguma coisa na vida, que vai começar a sua carreira? Ô, Cláudio, qual seria o teu a maior dica para essa pessoa? Olha, eu vou olhar aqui na câmera e vou falar como se fosse para o meu filho. Estudar. Estudar, ler bastante. Às vezes, o livro te leva a lugares que só ele te leva. Eu leio quase toda semana, eu adoro ler livros, estudar, fazer um bom relacionamento com as pessoas, que hoje em dia também o network vale muito, né? Às vezes o network vale mais do que diploma, né? Então eu diria o seguinte: estude, faça bons relacionamentos e seja correto, né? E não se importe com o que as pessoas falem. Não se importe com o que as pessoas falem. Siga seu caminho, porque se a gente for dar ouvido ao que as pessoas falam, nós estamos mortos. Não sai do lugar, né? Não sai do lugar. Na Se eu verdade- fosse ouvir o que as pessoas falam por aí, não sai do lugar. Então, estude, seja correto e siga o seu caminho. É isso que eu falaria para uma pessoa aqui. Muito bem. Para você que nos assistiu aí, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Essa é a função do Jornal Tribuna, aqui de Jaboticabal, e também da Revista Mais. E a gente vai sempre bater papo, conversar com pessoas e personalidades da política, da cultura, profissionais em todas as áreas. E você foi o nosso escolhido de hoje. Espero que você também tenha gostado desse bate-papo. E a gente volta a falar mais. Tem muita coisa para a gente explorar na sua pasta em Ribeirão Preto. E nós estamos por aí também. Você de Ribeirão Preto pode procurar a Revista Mais em vários pontos espalhados pela cidade. E também o jornal que a gente está chegando por aí também. Valeu? Cláudio, obrigado pelo bate-papo. Tá? E vocês todos fiquem com Deus e até a próxima.